E agora nós vamos dar continuidade à santidade nas relações familiares. Vamos abrir em Efésios 6, de 1 a 4? Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, diz assim: Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Na verdade, esse texto começa com um relacionamento diretamente entre pais e filhos e pais. Primeira coisa que diz aqui é o que os filhos devem obedecer aos pais, por isso é justo. Quantos filhos, ultimamente, não têm obedecido a seus pais? Tem que haver uma obediência em relação aos pais. Tanto é que honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar significa valorizar, ajudar no que for necessário. Temos que fazer uma distinção aí. Honrar não é viver a vida dos pais. Os pais têm a vida deles, os filhos têm a vida deles. Honrar significa respeitar, valorizar, dar carinho, dar cuidado. Isso é o que significa honrar, né? E também fala que vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Há uma via de mão dupla aí. Não somente os filhos devem respeitar e honrar os pais, mas também os pais não devem provocar os filhos à ira, né? Em algumas traduções diz: provocar a ira significa não impor arbitrariamente a autoridade, constranger. Quantos pais têm maltratado psicologicamente e tentado impor a sua vontade sobre os filhos? Nós temos visto isso de forma repetitiva. Não queira ser amigo dos seus filhos se você não os respeita. Não queira que seus filhos sejam seus amigos se você não dá carinho a eles. Não queira que seus filhos sejam seu amigo se você não respeita e não dialoga com eles. Há muitos pais que provocam a ira e depois colhem o fruto desse tipo de procedimento. Sempre maltratam, sempre criticam, nunca dão uma palavra de apoio, nunca dão uma palavra de motivação e depois querem que os filhos correspondam ao carinho. É uma lei de semeadura, na verdade. Então vemos isso também em Efésios, que acabamos de ler. Efésios 6, de 1 a 4. E 1 Timóteo 5, versículos 8 e 16. 1 Timóteo 5. Somente os versículos 8 e 16. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aqui há uma recomendação bíblica sobre cuidar dos familiares, no sentido de dar atenção, dar carinho. Há muitos que estão lotando os templos que dão mais atenção às pessoas que vão ao templo, ao pastor e a outros, do que propriamente as pessoas da família. É o que nós vemos ultimamente. Por exemplo, a pessoa se enche de atividades na igreja, sempre ativo, sempre operante na igreja, no templo, né? Digamos, na igreja, a igreja são as pessoas, não o templo. A pessoa sempre está ajudando o pastor, a liderança, e negligencia a família. Não dá atenção à família. Isso não é agradável diante dos olhos de Deus.
Há muitos que se enchem de atividades no templo, de manhã até de noite. E depois o que acontece? A família fica jogada de escanteio, fica esquecida, né? E a Bíblia fala que isso é errado. Se alguém não tem cuidado dos seus, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se você tem feito isso, meu irmão, minha irmã, acorde, mude a sua atitude, comece a dar atenção à sua família, para que você receba os frutos que Deus quer que você colha. Vamos dar um pulo então para o mesmo capítulo de Timóteo 5, agora o verso 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Vamos ler a partir do verso 14, para que você entenda. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. E o verso 16, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. O que está falando aqui? Se vocês têm alguém desamparado na sua família, que não tem recursos, se você tem recursos para isso, você deve ajudar essa pessoa e não jogar esse peso sobre a igreja, as pessoas que creem em Cristo. Então, primeiramente, se você tem alguém na sua família que está desamparado e você tem os recursos, a palavra de Deus disse para você ajudar essa pessoa. Mas se você não tem, a igreja de Deus assumirá essa tarefa. Porque há pessoas que elas jogam toda a responsabilidade sobre o templo, sobre a igreja, tendo elas o poder de poder sanar esse problema. É o que diz a palavra de Deus. Isso também faz parte da santidade. A santidade também é expressa no uso do tempo. Colossenses 4, versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quando a palavra de Deus diz temperada com sal, não está se referindo a alguma receita, mas está se referindo, tanto é que na versão da Bíblia de Jerusalém diz: a vossa palavra seja sempre agradável e oportuna, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós vivemos numa sociedade que é interativa, que conversa, que se expressa. Como você vai expressar a Cristo se diariamente você não estiver lendo a palavra de Deus? Temperada com sal é agradável. Todos sabem que uma comida sem sal é muito ruim. E a Bíblia se refere à nossa conversa como temperada com sal, isto é, cheia da palavra de Deus, de acordo com a sabedoria que Deus dá. Se você colocar muito sal numa comida, ela vai ficar desagradável, não vai poder ser possível comer aquela comida. Mas o tempero com sal significa que, numa conversa com pessoas diferentes e que têm diferentes culturas e que têm diferentes crenças e fé, você deve misturar essa sua conversa colocando Deus na conversa, colocando a palavra de Deus na conversa, surgindo a oportunidade para isso. Não tente empurrar pela goela abaixo dos outros a fé em Cristo. Peça sabedoria a Deus para que Ele te dê sabedoria para como se expressar a outras pessoas. E vamos abrir também em Efésios 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Essa palavra é muito arcaica. Eu vou ler a original que diz:
não como insensatos, e sim como sábios. O sábio também no original significa vigilante, inteligente. Remindo o tempo, mais uma palavra difícil que deveria ser modificada a tradução, significa usando bem o tempo na versão judaica, ou aproveitando bem cada oportunidade na King James, porque os dias são maus. Vamos analisar esse versículo? Primeiramente, vede prudentemente como andais, como você vive a vida, sempre vigilantes, não como insensatos, mas sim como sábios, remindo o tempo, isto é, aproveitando bem cada oportunidade, usando bem o tempo, porque os dias são maus. O que o apóstolo Paulo queria dizer nessa epístola de Efésios, capítulo 5, versículo 16, porque os dias são maus? Ele queria dizer que, no original diz assim, os dias maus significam abundantes em problemas e perseguições. Já que os dias são abundantes, cheios de problemas e de perseguições, você tem que usar bem o tempo para a glória de Deus. Você precisa separar tempo para ler diariamente a palavra de Deus e ser cheio da graça de Deus. Porque os dias são maus. Quem acha que a vida cristã não é cheia de problemas está totalmente equivocado. Jesus disse, no mundo, nesse sistema, na sociedade que nós vivemos, vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu, disse Jesus, venci o mundo. Por isso, se você ouvir um evangelho mentiroso dizendo que a vida cristã é só vitória, saia desse lugar. Não fique num lugar que prega mentiras. Vá para um lugar onde você ouve a palavra de Deus e se estuda a palavra de Deus. Então a santidade também é no uso do tempo, nas relações familiares, né? Tanto é que o versículo 16, do mesmo versículo, né? Aproveitando bem as oportunidades, o sentido original, na Bíblia Amplificada, dá o sentido, foi muito interessante, muito diferente, né? Aproveitando as oportunidades. Na Bíblia Amplificada, a expressão que se usa no original é: você levou todo o estoque de uma loja. É como se você chegasse numa loja, você encontrasse o seu produto favorito e você levou todo o estoque do que você queria. Tudo que estava na loja, até a última peça, você levou. Então, esse é o sentido original de aproveitando as oportunidades. É que você use o seu tempo de forma, digamos assim, ardorosa, o tempo de forma inteligente, o tempo de forma que você vai aproveitar cada oportunidade para levar para a sua própria vida e para a elevação do reino de Deus.